Existe ordem certa para comer uma refeição, ou não? Você em algum momento já parou para pensar se a ordem na qual comemos os alimentos de uma refeição pode interferir nos processos metabólicos do nosso organismo? Será que a alteração dos fatores altera o resultado nesta situação? Normalmente aqui no Brasil misturamos muitos tipos de alimentos de uma vez só e pelo país ser muito grande podem ser encontrados diversos tipos de cultura e costumes, mas geralmente, em uma refeição básica, encontramos a salada no início, e depois o prato principal, que na maioria dos casos possui o arroz, o feijão, ou alimentos feitos à base de algum outro tipo de grão, como cuscuz ou macarrão, uma proteína, como carne vermelha ou frango, além de acompanhamentos como batata e farofa, para citar alguns poucos. Na Itália, por exemplo, há um outro hábito. Existe um momento antes da refeição principal dedicado a pães, antepastos, queijos e embutidos. Depois disso, é servido o primeiro prato principal, geralmente um carboidrato como macarrão ou risoto, depois um segundo prato, composto por carnes e saladas ou legumes, e por fim a sobremesa. Será que a ordem dos alimentos realmente importa? A resposta é sim. De acordo com o que comemos e com a ordem do que ingerimos, o nosso organismo irá funcionar de maneira diferente, principalmente sob a visão da glicemia. De uma maneira geral, a melhor ordem a ser seguida é esta: 1 proteína, 2 fibra, 3 gordura, 4 carboidrato. Sobre obesidade e diabetes. Pesquisas sobre a ordem da ingestão dos alimentos revelam que a glicemia é um fator muito importante para a nossa saúde alimentar. Para entendermos isso melhor, precisamos ter em mente que nosso corpo possui um hormônio chamado glucagon. Produzido no pâncreas, ele tem um efeito oposto ao da insulina e aumenta o açúcar no sangue, servindo como uma espécie de reserva de glicose. O consumo de fontes de proteína, seguido por fibras e gorduras, atua na secreção de uma substância muito parecida com o glucagon, um peptídeo chamado GLP-1. Este peptídeo engana o organismo, dando a entender que os níveis de açúcar estão altos e isso impede a liberação do glucagon. Ou seja, a ingestão de proteínas, fibras e gorduras antes da ingestão do carboidrato é importante, pois há a redução da glicose pós-prandial, aquela que aumenta assim que fazemos uma refeição, que reflete no emagrecimento, atrasa o esvaziamento gástrico e diminui a produção de insulina, cuja função é colocar o açúcar dentro das células, além de trazer melhoras para pacientes diabéticos e obesos. Outra vantagem de comermos na ordem certos elementos de uma refeição é a sensação de saciedade, pois ingerimos primeiro os alimentos poucos calóricos e ricos em fibras e nutrientes. Normalmente, pessoas que desejam emagrecer escolhem comer as saladas, os vegetais e as verduras primeiro, pois são ricos em fibras e têm a função de redução na ingesta energética, além de aumentarem o tempo do esvaziamento gástrico e diminuírem a insulina, regulando a glicemia e aumentando a sensação de estarmos satisfeitos. A ordem da ingestão de alimentos também interage na absorção de nutrientes. Aqui vou explicar algumas situações que podem prejudicar ou beneficiar este processo. Fatores antinutricionais são substâncias químicas presentes nos alimentos e que atrapalham na absorção de nutrientes por meio da redução da biodisponibilidade de minerais. São eles: fitatos, oxalatos, taninos, polifenóis etc. Contidos em chás, café, vinho, chocolate, feijão. Por isso também é indicado deixar o grão de molho, por pelo menos 8 horas antes do preparo. Ferro e vitamina C. Frutas que possuem vitamina C, como laranja, abacaxi, acerola, limão etc. ajudam e facilitam na absorção do ferro. Assim, comer um belo prato de comida com bife e logo em seguida chupar uma laranja ou tomar um suco dessa fruta é uma opção super válida. Ferro e cálcio. Quando ingeridos juntamente, o cálcio pode prejudicar e interferir na absorção do ferro, ou seja, é um fator inibidor da absorção desse elemento. Assim, é recomendado que esses minerais sejam consumidos de forma separada por um período de tempo significante. Vitaminas lipossolúveis. São vitaminas que precisam de um meio gorduroso para se dissolver. São elas, vitamina A, D, e K. Por isso, o recomendado é que alimentos que sejam fontes dessas substâncias sejam consumidos com ingredientes que possuam gorduras. Vitaminas hidrossolúveis são as que se dissolvem em água, como a B e a C. Porque a sobremesa é a última coisa que comemos. O mais indicado é que primeiramente devemos consumir alimentos ricos nutricionalmente, e só depois ingerir doces,
pois a sobremesa dá maior saciedade momentânea. Isso porque ela é rica em açúcares, ou seja, carboidratos, fazendo com que sua absorção seja imediata. Assim, os alimentos mais nutritivos que já comemos ajudam a retardar esse processo. Para tudo existe o equilíbrio, e o ato de comer e beber simultaneamente é sempre discutido e as dúvidas são bem frequentes. A verdade é que não há problemas em realizar uma refeição com um copo pequeno de água ou até mesmo de suco natural, mas é necessário observar que este volume de líquido deve ser pequeno, para evitar uma expansão do estômago e dificuldade da absorção e da digestão. Para o consumo de líquidos durante a refeição, é preferível a água, pois as demais bebidas, vinhos, refrigerantes, chás, sucos naturais e artificiais, podem causar um importante aumento calórico e atrapalhar na absorção de minerais. Os nutricionistas respeitam muito o momento da refeição. Ele deve ser preservado, mas por quê? Pelo simples fato que o ato de se alimentar proporciona prazer e dá qualidade de vida. E além disso, é a alimentação que vai nos garantir uma vida equilibrada e saudável. Porém, existem algumas boas dicas para você transformar esse momento em algo melhor e mais bem aproveitado. Mastigar bem, pois além de facilitar as próximas etapas da digestão, esse processo já começa na boca. Dicas importantes na hora da refeição: comer boas variedades de alimentos. Reservar um local aconchegante e calmo para fazer as refeições. Prestar atenção no alimento ingerido, saboreá-lo e entendê-lo. Preparar a comida e sentir prazer ao fazê-la. Evitar eletrônicos e televisão na hora da refeição.